Meus irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui de novo, nos encontrando em torno do Evangelho de Jesus, na noite de hoje, estudando sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nós, meus irmãos, quando lemos as bem-aventuranças, é muito interessante porque nós temos a impressão de que quando se fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, que nós devemos estar felizes por estar sofrendo, de que nós devemos aguardar passivos, sofrendo, sendo perseguidos e chorando. Durante a vida no corpo, para que nós tenhamos a recompensa após a morte no reino dos céus. Mas nós vamos ver e muitas das vezes a gente fica uma vida inteira conformados com a qualidade de vida que nós temos para obter um lugar no céu, entre aspas, porque bem sabemos que, afinal, o céu é um estado íntimo. Quando, em realidade, meus irmãos, a proposta de Jesus é bem outra. Por quê? Porque não existe no universo a passividade. Não existe no universo a inanição. Porque Deus trabalha o tempo todo e tudo no universo trabalha. Se nós formos no website da NASA, nós vamos ver aí as galáxias babies, ou seja, mostrando que o Criador está constantemente fazendo a sua criação. Assim como nós vemos um movimento que se identifica com o trabalho de seres minúsculos nas células, assim como nos macrocosmos. O nosso próprio corpo, que é essa máquina divina, é para nós um exemplo nobre de movimentos rítmicos. Eu posso estar falando aqui, vocês ouvindo aí, alguém dormindo, e a máquina do nosso corpo está em constante trabalho. Tudo isso, meus irmãos, para dizer que nós estamos em absoluto, em contínuo, em permanente movimento. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os benfeitores respondem: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. E continuam dizendo: toda ocupação útil é trabalho. Tudo aquilo, meus irmãos, que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante da criação é considerado trabalho. Então, é aquele velho exemplo da bicicleta. Ela foi feita para pedalar. Se nós não pedalarmos, o que vai acontecer? Ela cai. Então, quando nós deixamos de servir, alguma coisa se descompensa em nós. Algo em nossa estrutura, meus irmãos, algum foco de energia se desequilibra. E esse desequilíbrio, ao longo do tempo, vai trazendo consequências até que nós nos enfermamos. Então, assim como a bicicleta foi feita para andar, nós fomos feitos para servir, para trabalhar. Então, nós temos aqui, por exemplo, o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto, o Rio Jordão, ele recebe as águas do rio Hasbani, que também recebe a água do rio Vazani, do rio Dan, do rio Banias, e doa para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia recebe do rio Jordão e doa para o Mar Morto. Mas o que é que acontece? O Mar Morto, que é um grande lago, ele recebe as águas do rio Jordão, mas ele não doa água para ninguém. Daí ele ser chamado Mar Morto. Tudo isso, meus irmãos, para dizermos que nós fomos concebidos e construídos para servir e para trabalhar. E nós precisamos estar ativos no bem o tempo todo. Então, essa palavra, bem-aventurados, que nós estamos estudando no capítulo 5 hoje, era a palavra que Jesus usava para bem-aventurados, que o original em hebraico é ashrei, proveniente de ashra, que quer dizer a retidão de alguém que está em marcha, em movimento, avante. Então, bem-aventurados os aflitos
quer dizer, feliz é aquele que faz movimentos para sair das causas da aflição. Então, é esse em marcha em direção a esse reino de paz que está dentro de nós mesmos, fato que vai nos proporcionar grande alegria e felicidade quando nós descobrirmos essa realidade em nós. Daí, sábio, meus irmãos, é aquele que prefere evoluir. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos somos chamados, mas nem todos preferem atender o chamado da evolução. Portanto, a palavra que Jesus usa de bem-aventurados pressupõe uma ação, não uma passividade como parece ser. Então, bem-aventurados é colocar em marcha, isto é, em movimento de autotransformação, para que nós sejamos proativos. Então, a proatividade de Jesus já começa a ser relatada no Sermão da Montanha. Aqueles de nós que choramos, que temos fome e sede de justiça, que somos perseguidos, devemos fazer movimentos para nos libertarmos dessas dificuldades. Mas como que a gente faz isso? E aí eu diria para vocês, tomo a liberdade de pedir que, se vocês puderem assistir o vídeo que foi lançado ontem da nossa apresentação anterior, que explica muito detalhadamente sobre o autoconhecimento, através da epístola de Paulo, sobre a necessidade da caridade, nós vamos entender melhor o ensinamento da noite de hoje. Por quê? Que ação é essa que a pessoa em sofrimento pode realizar? É o que falamos na apresentação anterior. É o ato de auto-amor. Como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, o auto-amor é como uma flor. Ela perfuma para si mesma. Então, o ato de desenvolver em nós o perfume da humildade, o perfume da mansidão, da calma, da tranquilidade, da misericórdia, da pureza de coração, da pacificação, porque nós somos esse triângulo aí. Todos nós temos limitações. Então, essas limitações, elas vieram para serem superadas, transformando gradativamente essas limitações. Então, por quê? Porque nós temos possibilidades infinitas. Todas as vezes que nós dissemos, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, nós estamos no movimento de auto-engano. Porque nós podemos tudo posso naquele que me fortalece. Esse posso é de possibilidades. E por que nós temos infinitas possibilidades? Porque lá em cima nós trazemos o potencial do anjo que deve aumentar gradativamente em nós, porque o nosso potencial é infinito. Então, meus irmãos, nós temos um potencial de espíritos puros, e para desenvolver esse potencial, nós somos convidados a fazer esforços. Como nos diz o benfeitor André Luiz, não existe realização sem esforço. Mas o grande problema é que muitos de nós queremos o potencial dado sem fazer qualquer esforço. Aí não será possível mudança alguma. Mas o fato de aceitar que nós temos limitações, daí conhece-te a ti mesmo. Aceitar já é uma virtude proativa, mas ela está embutida, meus irmãos. A virtude da aceitação, ela está embutida numa pergunta: quais ações eu posso realizar para superar essas limitações? Porque senão não será uma aceitação, será uma acomodação. Vejam a diferença. Nós confundimos acomodação com aceitação. É quando nós falamos, mas no mundo de prova e expiação, é assim mesmo, a gente tem que sofrer mesmo, a gente veio para sofrer, veio para penar. Ninguém veio aqui para sofrer e para penar, nós viemos para nos auto-iluminar, para progredir. Agora, a aceitação é diferente. Eu estou no mundo de expiação e provas porque eu trago ainda muitas limitações, é bem verdade. Mas eu estou vivendo, por exemplo, em uma família, no mundo de expiação e prova, porque a nossa família também traz muitas limitações para serem transformadas e para serem superadas. Então, esses nossos estudos é para trabalhar em nós, principalmente nos tornando pessoas conscientes, meus irmãos.
com ciência, com conhecimento do significado de ter uma vida mais condizente com a proposta do Evangelho de Jesus. E o Dr. Bezerra de Menezes, em 2004, Divaldo recebeu essa mensagem belíssima em que ele diz assim, que o Espiritismo facultou à religião o desalgemar das criaturas humanas, arrebentando os elos rigorosos dos seus dogmas e da sua intolerância, a fim de que viceja a fraternidade que deve viger entre todas as criaturas. Cabe a todos nós, aos espíritas encarnados e aos espíritos espíritas, a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas da terra. Divulgar o espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é, para todos nós, meus irmãos, tarefa prioritária, sem temerdes, sem deterdes o passo e sem retrocederdes. Estais acompanhando Jesus, e à frente continua dizendo, vinde a mim. Então, nós também estudamos o estudo anterior, que esse vinde a mim, ir ao encontro do amor que Jesus representa, é quando nós também reconhecemos, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Jesus está nos fazendo um convite para entender que todos nós temos uma carga, sim, mas muitas das vezes nós somos a sobrecarga da nossa carga. Então, é saber esse autoconhecimento, quem sou eu? Porque todos nós, seres humanos, fazemos essa pergunta e o que acontece? Nós nos deparamos com um verdadeiro iceberg. É o movimento de consciência do ser humano em dois níveis. Nessa parte pequenininha, que está do lado de fora, e a parte de baixo, uma é 5% da chamada consciência, e a outra é uma parte imensa da chamada subconsciência. Menos de 5% da humanidade estão conscientes de si, de seu compromisso individual e coletivo. A grande maioria de nós ainda está nesse movimento subconsciente em relação à vida, sem recordar que somos espíritos imortais. Estamos na Terra, mas que não somos daqui. Então, o que vai gerar muitos problemas. E as dificuldades são resultado dessa inconsciência. Agora, é para a gente apavorar? Não. É para a gente ir trabalhando em nós, bem-aventurados, os que fazem movimentos para ir subindo para essa chamada consciência. Por quê? O que significa esse grande iceberg? Que as pessoas não sabem o que elas são. Não sabem como funciona a própria vida. Fato que vai fazer com que haja uma superficialidade em relação à vida, que também explicamos o que nos diz Joana de Ângeles sobre a superficialidade. E a vida é um convite, meus irmãos, ao aprendizado. Porque como que é viver 95% de modo subconsciente? É viver de forma em que a pessoa não vê um sentido para a vida. Então, meus irmãos, hoje nós bem sabemos que existem muitas doenças denominadas doenças existenciais. Então, o estudo de hoje é bem-aventurados os aflitos com foco nas doenças existenciais, que são a depressão, a síndrome do pânico, tendência ao suicídio, doenças degenerativas várias, mas principalmente uma falta de sentido diante da vida. Então, nós precisamos desse autoencontro amoroso de nós conosco mesmo, porque a depressão é quando nós nos afastamos de nós mesmos, da essência divina que somos. E Jesus é o caminho que nos leva à verdade, que são as leis divinas, que nos vai levar à vida, mas uma vida com V maiúsculo, a vida em abundância. Então, daí, bem-aventurados, em marcha, que vai fazer com que nós evoluamos de verdade. E Jesus é o grande instrumento para nós alcançarmos esse estágio. E nós estamos vivendo, todos sabemos disso, momentos muito graves para toda a sociedade. Nós diríamos momentos apocalípticos, inclusive, em que essa subconsciência está atingindo o seu auge.
Nós estamos, meus irmãos, vivendo momentos da chamada grande transição. E não há mais tempo para permanecer numa vida subconsciente, principalmente nós que temos a melhor informação do mundo espiritual. Então, nós estamos numa sociedade imatura, caracterizada por 3 pontos básicos: desorientação, inversão de valores e esse vazio existencial. Porque nós ainda somos crianças espirituais. Então, essa desorientação não há um rumo seguro, nenhuma direção. As pessoas não sabem onde estão e para onde devem ir. E muitos de nós estamos aí tontos, sem saber qual é o rumo seguro. Então, quanto mais materialista é a pessoa, mais desorientada ela se torna em relação à vida, às questões essenciais da vida. Porque se nós somos espíritos, é grave sermos tão materializados. Veja que nós precisamos espiritualizar a matéria, e nós estamos materializando o espírito. Daí, nós vamos ver na Bíblia, tantas vezes, Jesus falar: levanta-te. Jesus não gostava de ver ninguém ajoelhado, como pensamos, não. Porque ele sabe desse triângulo, das nossas infinitas possibilidades, porque a gente é espírito puro. Então, ele está chamando: levanta-te. Somos seres espirituais. Saia da animalidade, espiritualiza-te. É isso que é o levanta-te. Saia da materialidade, espiritualiza-te, levanta-te. E temos aí a inversão de valores, que o que é principal, que é essa parte espiritual, é colocado como secundário e vice-versa. E isso, naturalmente, meus irmãos, vai gerar um vazio existencial, que é o resultado da gente colocar o espiritual, que é primeiro e urgente, como secundário, ou ainda pior, como até desnecessário. Então, cada vez mais é um vazio, e quanto mais vazia a pessoa se sente, mais ela busca fora o que ela não consegue encontrar dentro, e que está aí. Então, o vazio amplia esse estado de ansiedade, e as pessoas vivem buscando algo que elas nem sabem o que é. E por que esse número vem aumentando? Porque o ser humano, ele perdeu o contato consigo mesmo. Ele perdeu o contato com essa essência divina que ele é. Ele está com saudade dele mesmo. Com esse intenso materialismo que se vive hoje na prática, que nunca, meus irmãos, se viu tanto materialismo como nos dias de hoje. Então, não é somente descrer de Deus e da vida, são as nossas práticas contrárias à lei divina. Por isso, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis em aflição. Todos vós reconheçam que muitas das vezes a gente passa o que passa pelo modo como estamos levando a vida. Então, toda vez que fazemos práticas contrárias às leis divinas, nós estamos desconhecendo quem nós somos. Nós somos seres espirituais momentaneamente em um corpo físico. Então, todas as vezes que nós nos afastamos desta verdade, nós vamos adoecer. E a depressão é a que mais tem feito doentes em todos os tempos. Agora, aqui nós vamos fazer uma pincelada das causas principais da depressão no ser humano, que não é uma doença do cérebro, é uma doença do espírito, que se manifesta fluidicamente, energicamente, também no corpo físico, mas no corpo físico como um efeito e não como uma causa. Então, meus irmãos, é importantíssimo conhece-te a ti mesmo. Porque, olha, o termo depressão, ele se origina do latim. De quer dizer baixar. Primere, pressionar. Depressão é pressionar para baixo. Pressionar o quê? Há uma baixa dos níveis do humor do paciente. Então, a depressão, ela é caracterizada por uma incapacidade de sentir prazer pela vida. E resulta na falta de vontade de viver, de vontade de sumir ou de desaparecer. Então, observe que o depressivo, ele está sempre cheio de vontade de não fazer nada, cheio de vontade de sumir. Então, ele tem vontade, mas a vontade dele está mal direcionada. Daí, vemos que existem doentes e não doenças. Porque as doenças são do perispírito que projeta no nosso corpo físico
transmitindo ao corpo. Toda doença é de causa espiritual. Então, para que nós tenhamos uma visão, aí está a constituição do nosso corpo humano. Nós somos espírito, uma centelha divina, e temos os nossos envoltórios sutis, corpo mental e perispírito. Notem que o corpo mental está separado do perispírito. Então, o corpo mental é esse envoltório sutil da mente, é a origem dos nossos pensamentos, ele tem a função de pensar. E o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, é o veículo da alma, ou seja, das nossas emoções. Ele transmite, não origina, o pensamento e a vontade da alma. E dentro do perispírito nós temos 3 corpos, até onde conhecemos, porque nós sabemos ainda muito pouco. Então, o corpo causal, que tem a função da consciência, o corpo astral, que tem a função das emoções, e o corpo vital ou duplo etérico, que tem a função de energia, até chegar ao corpo físico. Então, prestem atenção que é o corpo mental que modela o perispírito, e é o perispírito que vai modelar o nosso corpo físico. Daí, não é à toa que os espíritos falem, mudem de pensamento, porque é o corpo mental que vai originando tudo até chegar no nosso corpo físico. Porque o corpo espiritual, ele é formado como camadas do tipo cebola. E aí, esse perispírito, peri, do grego em torno, espíritos, do latim espírito, em perispírito, em torno do espírito. Então, quais são as causas espirituais, fluídicas e energéticas do corpo perispiritual? Aí nós estamos vendo um corpo que representa o perispírito, estamos vendo aí essa bolinha amarela que representa a luz, a centelha divina, o espírito, e estamos vendo aí várias manchas escuras que representam as causas espirituais e perispirituais da depressão. Isso quer dizer que cada atitude negativa, meus irmãos, contrárias às leis divinas, cria em nós uma energia perturbadora que boicota a harmonia interior. Então, é muito interessante que no dia a dia nós criamos mancha no perispírito todo o tempo. Então, se eu falo rispidamente com alguém, vem uma manchinha. Se eu vou lá e peço desculpa, a manchinha sai. Se eu estou com mágoa e depois vem uma manchinha. Se eu perdoo, a manchinha sai. Então, a gente tem esse fase e desfase de manchas, né? Mas o que acontece quando a pessoa depressiva não faz esse movimento de perdoar, de limpar essas manchas, de modificar o pensamento? Então, vejam, a mancha no perispírito do depressivo, ele tem uma rebeldia tal de falta de aceitação que o depressivo ele vai acumulando essas manchas em torno do chakra do amor e da compaixão, que vai bloqueando. Isso aí, meus irmãos, é como um diamante. São sentimentos densos que vão bloqueando esse diamante da essência divina que nós somos. Então, esse chakra é como essa luz que brilha. Daí Jesus fala, brilhe a vossa luz. Faz de conta que você pega um diamante e joga ele na lama. E tira ele. Ele seca e forma uma crosta. Ele não brilha. Então, o que acontece? A gente sabe que ele está ali embaixo, que ele brilha, mas ele está opaco momentaneamente, porque ninguém vai ficar assim para sempre, porque nós vamos sim ou sim ser espíritos puros. Agora, basta entender, conhecer, para que a gente saia desse estado mais rápido. É como se fosse um dente impregnado de tártaro. Como que faz com que o esmalte natural do dente deixe de brilhar. Aí o que faz para tirar? Só o motorzinho do dentista. Então, existe na depressão leve o bloqueio desse diamante parcial. Mas olhe que Chico Xavier falava, morrer é mudar de lugar permanecendo a mesma pessoa. Então, se eu estou depressivo, eu desencarno e eu continuo depressivo no mundo espiritual. Então, é muito importante nós fazermos esse trabalho agora encarnados. Já no nível mais grave, vai bloqueando essa essência divina
e como a gente está vendo nessa figura, e o espírito vai ficando como se fosse num casulo. Daí o depressivo querer sempre estar no escuro e naquela posição fetal. Veja o porquê. Então, e veja a importância de nós perdoarmos já. Então, todas essas belezas a gente sabe que já existe dentro de nós. O amor, a mansidão, a humildade são sementes imperecíveis. Quanto mais exercício eu faço de amor, de mansidão e humildade, mais raízes profundas eu vou tendo. Então, aquela qualidade que eu tinha vai se tornando uma virtude, porque a virtude é uma qualidade constante. Então, as causas físicas da depressão, ela tem um efeito. No corpo físico estão os efeitos e não a causa real. É para a gente tomar remédio? É. É para a gente ir no psicólogo? É. É para ir no psicoterapeuta? É. É para ir no psiquiatra? É. Porque existe um efeito físico. Mas isso aí é uma da profilaxia, porque a cura é dentro de nós. A causa é que nós estamos sempre atuando com desamor, com rebeldia no sentido não de ser bruto, mas no sentido de falta de aceitação de alguma coisa, de algum acontecimento. E também o orgulho do espírito de não aceitar as condições de vida para ele evoluir e crescer. Então, tudo isso vai gerar fatores genéticos. Então, a pessoa depressiva, ela pode ou não estar acompanhada com o desejo de morte, porque, na verdade, ela não quer morrer, mas ela quer a morte do sofrimento. Então, isso num caso. Em outro caso, a pessoa quer se descriar, o que é uma ilusão. Ela quer o aniquilamento do ser. E não pode, isso é impossível. É uma ilusão. A pessoa não tira a vida, porque a vida não está no corpo, como nós vimos agora. O espírito, ele é indestrutível e acaba agravando o seu perispírito. Então, por ser uma doença do espírito, é imprescindível trabalhar as causas, porque sabendo as causas, nós podemos nos libertar delas. Como? Através dessas sementinhas que já existem em nós. Trabalhar as causas é se trabalhar, é se libertar, é fazer esse movimento, essa bem-aventurança de transmutar o que é desamor em amor. Não só com os outros, mas conosco mesmo. O que é orgulho em humildade. E o que é falta de aceitação em mansidão, em calma. Estamos falando de quê? De evangelioterapia. É quando nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, o que fazer para que nós tornemos a nossa vida mais consciente? Santo Agostinho, na questão 919, está lá escrito: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, o conhecimento de que nós estamos na posição de aprendiz do Mestre Jesus. Nós queremos ser mestres antes da hora. Então, com esse intenso materialismo nunca antes visto, nós vamos deixando de ser seres humanos para ser um ter humano. A gente vale pelo que tem, não pelo que é. Então, meus irmãos, voltando a essa constituição do corpo humano, nós vamos vendo que o corpo mental, ele não pode ser visto como constituinte do perispírito, são corpos separados. Por que a gente chama atenção para isso? Porque esse corpo sutil, esse envoltório sutil do corpo mental, é ele que tem as funções mentais em que a alma está mais propriamente sediada nesse quarto ventrículo, que é essa luzinha que vocês estão vendo, que ele reveste o quarto ventrículo. Não é que a alma está presa, encapsulada aí, mas ela está sediada nesse ventrículo. Qual é a função principal do corpo mental? Produzir os pensamentos. Então, quem disser que os pensamentos se originam no perispírito está equivocado. Não é no perispírito, mas no corpo mental. E nós todos trazemos a nossa aura. A aura é uma espécie de chapa fotográfica, sensível, em que todos os nossos estados de espírito eles se fixam com suas mínimas características. Ela é a nossa fotosfera psíquica, com cores, imagens. Ela revela a nossa saúde física, o nosso estado de espírito, o nosso nível mental, o caráter das pessoas e revela os pensamentos mais secretos.
E essas forças em constante movimento, sincronizados, elas estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Então, o perispírito ele é expansível e ele irradia para o exterior. Então, o que acontece? Ele é o nosso cartão de visitas, também chamado de halo vital. Ele irradia como uma espécie de atmosfera. E essa atmosfera, prestem atenção, é constituída de correntes atômicas dos pensamentos. Ou seja, nós expandimos, suamos, exsudamos, expelimos e transpiramos pensamentos, meus irmãos. Então, representa a nossa aura essas várias camadas do perispírito. Como é que os espíritos nos conhecem? Pela aura que temos. Por exemplo, quando André Luiz estava no umbral e os espíritos gritavam suicida, suicida, por quê? Será que eles conheciam André Luiz? Não, evidentemente que não. Eles conheceram os aspectos do perispírito de André Luiz através da sua aura, que é o seu cartão de visitas. Dizendo o quê? Que o pensamento é tudo. É pelo pensamento, pelo peso específico do nosso pensamento que depende a nossa posição mental. Se eu estou com influxos mentais de pureza ou de viciação, de harmonia ou desarmonia, de equilíbrio ou de desequilíbrio, tudo vai refletir no nosso perispírito, na nossa aura. Tudo o que pensamos tem um peso extraordinário para a nossa vida. Então, por ser a depressão uma doença das emoções, ela não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes, ela é uma doença silenciosa. Se nós tivermos uma artrose, um problema no fígado, seja como for, e nós fizermos um raio-x, vai ser detectado. Mas para as doenças de caráter emocional, não existe exame para diagnosticar. E por causa de não haver um exame, um diagnóstico, é uma doença ainda muito incompreendida. Por quê? Porque a pessoa deprimida sempre ouve, até do próprio médico, você não tem nada, o que você tem é frescura. Mas como que a pessoa não tem nada se ela sente um sofrimento enorme? Porque às vezes o paciente tem de tudo, tem uma família, tem trabalho, tem dinheiro, tem casa, mas está assim. Então eles acham que é uma frescura. Não só eles, mas muitas pessoas acham. E não é possível que a pessoa não tenha nada. Então ela é uma doença muito limitadora. Outros vão dizer, deixa disso, faz uma viagem, que vai se distrair, vai para o shopping, passa, e não passa. A pessoa viaja e não passa. Então, meus irmãos, não é nada disso. Sentimentos de tristeza ou vazio não é uma tristeza muito objetiva, é um oco, é um vazio no peito que você não sabe explicar por que este vazio. E aí a doutrina espírita vai nos explicar. Todos nós temos os chakras, os centros de força, e no meio deles tem o amor, que é o chakra da compaixão, que está no peito, que é onde a criatura fala, eu não sei, eu tenho um vazio no peito, eu não sei explicar as manchinhas do perispírito, da mágoa, do ressentimento, da brutalidade, da grosseria que a gente faz, vai acumulando. Às vezes você perdoa, mas daqui a pouco já tem 20 anos que a coisa passou e você não perdoa. Então está ali, escurecendo o seu diamante. Então, é um chakra equilibrado pelo amor e pela compaixão. Sem esses sentimentos, é como que a energia fica faltando. É quando joga na lama, ele fica opaco, ele não brilha. Então, por ser uma doença do espírito, é imprescindível nós trabalharmos as causas. Aí vem a proatividade da bem-aventurança. Aí vem a marcha, o movimento, o avante. Porque sabendo das causas, nós podemos nos libertar destas causas. Como? Nos trabalhando. Nos libertando através dessas virtudes que já existem em nós, que são essências divinas colocadas dentro de nós. Quando a gente se conhecer, nós vamos saber que nós estamos depressivos, mas nós não somos depressivos. Nós estamos ansiosos, mas nós não somos ansiosos. Nós estamos orgulhosos, mas nós somos humildes, somos a semelhança do Pai. Então, a trabalhar essa causa é transmutar tudo isso. Tudo isso. A pessoa vai fazer nesse trabalho de autotransformação. E a falta de significado, de interesse na vida, que é gerado por essa falta de aceitação, pela rebeldia, que é filha dileta do orgulho,
nós vamos entendendo o significado daquelas árvores que nós falamos na semana passada, do conhece-te a ti mesmo. A infelicidade, ela é filha da rebeldia e do orgulho. E a rebeldia e o orgulho vão produzir a dor e o sofrimento como consequência. Então, não adianta a pessoa desejar um caminho seguindo por outro, não funciona. Não adianta querer que as coisas mudem se eu continuo atuando da mesma maneira. Porque muitos de nós, quando estamos depressivos, estamos sempre focados na perda daquilo que fizeram no passado ou fizemos no passado. Ou daquilo que gostaríamos de ter feito e não fizemos. O depressivo, ele foca naquilo que não tem. O que tem não satisfaz. Se teve e perdeu, foca na perda. Se não tem, foca no que não tem, mas que gostaria de ter tido. E o que acontece? Ignora todas as possibilidades do que tem. Não se conhece. Não sabe que ele é, sim ou sim, espírito puro. Vive em constante lamentação. Projeta no futuro, porque o passado foi assim, e esquece de viver o único momento, o aqui e o agora. Como diz a benfeitora Joana, ei agora o momento da melhora que buscas. Então, normalmente o depressivo ele não se pergunta o que eu estou fazendo aqui e agora. Agir para melhorar, minorar os seus problemas verdadeiramente, não ficar na fazeção, mas saber que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. E a pessoa vai jogando fora o presente, vai maldizendo o futuro. Porque o passado nós não temos mais como mudar. Nem o passado de agora, nem o de existências passadas. A única coisa, guardem bem isso, meus irmãos, a única coisa positiva que temos que fazer com o passado é aprender com ele. Se não aprende, nós vamos repetir as mesmas coisas até aprender. Daí resulta a bênção da lei de causa e efeito, porque ela nos protege nós de nós mesmos, senão a gente estava só repetindo os nossos erros. Se não nos dispusermos a aprender no momento, cedo ou tarde nós vamos aprender. Porque muitas das vezes nós, com depressão, nos apegamos àquilo que não temos, em detrimento daquilo que já temos. Nós temos que ser felizes com o que temos e não com o que não temos. E esse é um movimento que gera uma revolta contra a vida, que é verbalizado o tempo todo. Como Deus nos criou por amor e pelo amor, tudo que nós fizermos contrário à lei, é uma lei de amor, nos trará a dor e o sofrimento. Então, esses chakras, eles têm que estar em perfeita sintonia, em perfeito movimento, nem de mais e nem de menos, assim, equilibradamente. E o que faz ele ser assim equilibrado? O amor. Olha que beleza, meus irmãos. Não é à toa que o amor é a lição máxima do Evangelho. O amor é saúde integral, corpo, espírito e mente. Então, nós vemos aí os 3 chakras espirituais, transcendência, inspiração e conhecimento. E abaixo, os 3 chakras orgânicos, o poder de ser feliz, o poder de se autotransformar, o poder de você decidir perdoar, o prazer de viver, a segurança, a confiança em Deus, na vida e em você mesmo. Mas o que está no meio? O que é a ponte entre as funções fisiológicas e superiores? O amor. É ele que vai catalisar as energias nos outros chakras, que para estar em equilíbrio necessitam do amor. Então percebamos que todos os desequilíbrios dos demais chakras acontecem pela falta do amor. O amor é, portanto, o elemento gerador e catalisador que incentiva, que estimula as energias que vão permitir o funcionamento equilibrado dos nossos chakras e, consequentemente, de todo o organismo físico. O amor é essa saúde integral. E é para isso que nós reencarnamos, porque o objetivo da vida é desenvolver essas energias do amor. E Jesus é o nosso exemplo, a nossa referência. Quanto mais evoluído é o espírito, menos energia materializada ele vai ter. Então, Jesus, esse arquétipo do amor, ele nos convida a nos converter a seu amor com o objetivo de nos holocentrar, holo todo, centrar no todo. É quando a pessoa tem plena consciência de si, mas também do outro, do todo e do coletivo.
Qual a diferença de um para o outro? O egocêntrico é aquele que está envolvido nas suas deficiências, mas não se dispõe a transformá-las. O holocêntrico é a criatura que resolve se converter ao amor de Jesus, continua a ter as suas deficiências, mas ele já está consciente do que ele é, das possibilidades que ele tem, do potencial que ele tem, da necessidade de transformação e trabalha por admitir as suas deficiências para poder superá-las. Como às vezes a gente tem dificuldade de perceber o sentimento real, a gente tem que perceber as nossas sensações, porque as sensações não tem jeito da gente se enganar. Por isso, daí, sentir essa opressão no peito que tem pessoas que se referem a esse vazio, a esse oco, a esse buraco no peito. Na verdade, é a energia que está ali condensada. Todas as vezes que nos auto-enganamos, achando que a gente não é capaz, não pode, não dá conta, nós estamos num processo de ocultar essa verdade verdadeira de nós mesmos. Então, todo esse processo nos ajuda a nos libertar do auto-engano. E quando sentimos qualquer coisa de inquietude, de desarmonia, mesmo que a gente fale, não, está tudo bem, mas tem um negocinho assim, paremos, reflitamos e mudemos de atitude enquanto é tempo. Daí, meus irmãos, terminando o nosso encontro, é indispensável curar das nossas próprias atitudes. Vai nos dizer, irmão X, curar-te-ás, todavia, deves fazê-lo com a bênção de Jesus, para sempre. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. Então, lá, no livro Entre a Terra e o Céu, vai dizer que, de certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Mas, um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Olha a importância do corpo mental, que vai refletir no corpo perispiritual, que vai refletir no corpo físico. Orgulho, vaidade, tirania e egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Daí, meus irmãos, quando Jesus diz arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo, esse arrependei-vos vem da palavra arrepender vem da palavra metanoia. Meta, mudança, noia, mentalidade. O que Jesus está dizendo? Mude a sua mentalidade, porque a sua capacidade de construir essa beleza, esse reino de paz dentro de você está próximo, porque eis que veio a doutrina espírita para consolar, consoladora, coloca o sol na nossa dor. Por isso, meus irmãos, encerramos a nossa fala dizendo, enxugue as suas lágrimas, porque o Consolador chegou. Uma boa noite a todos e, com a graça de Deus, nós continuaremos os nossos estudos numa outra oportunidade. Muito obrigada.